Vencendo a frieza espiritual. É o tema que o Espírito Santo vai trabalhar conosco hoje. Em Apocalipse capítulo 3. No início do livro de Apocalipse, nós vemos ali o nosso Senhor Jesus. Tem pessoas que dizem assim: não, quem fez o livro de Apocalipse foi João. Não foi João, foi Jesus. João apenas escreveu. Jesus direcionou, deu a visão, revelou a ele e ele escreveu João, né? Mas Apocalipse é uma revelação do próprio Cristo para nós. No início do livro de Apocalipse, nós vamos ver Jesus dando uma série de advertência às igrejas naquela época. São 7 igrejas que havia. E dentre essas 7 igrejas, são 7 cartas, e Deus vai dar advertências para a igreja, que não apenas essa advertência serviram para aquela época, mas também serve para nós nos dias de hoje. E aqui ele vai falar em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ele vai falar a uma igreja chamada Laodiceia. A uma igreja chamada Laodiceia. E aqui a Bíblia Sagrada vai nos dizer, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15, Jesus começa falando e revelando na igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga glória a Deus. Olhe para cá, preste muita atenção. Essa é a tão famosa e conhecida bíblica, né? A carta a Laodiceia. Uma igreja que Jesus Cristo vai falar que era morna. Igreja morna. Interessante que Jesus conhece as igrejas. Jesus conhece o Celebra Jovem, galera. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Jesus conhece Igreja Celebrai. Jesus conhece o grupo Celebra Jovem. Ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso coração, assim como ele conheceu a igreja de Laodiceia. E aqui Jesus, ele vai dar uma advertência, ele vai dar um alerta, ele vai revelar qual era um dos maiores problemas que estava acontecendo com aquela galera. E ele vai dizer: vocês têm um grande problema. Vocês não são nem quente nem frios. Quem dera vocês fossem um ou outro. Mas o pior, vocês são morno. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, da minha presença. Jesus aqui, ele se aproveita também para falar com esse pessoal, para que esse pessoal entenda. Jesus, ele usa conceitos que tinha naquela época na cidade de Laodiceia. Ele usa até mesmo o território geográfico de Laodiceia para poder revelar, interpretar qual era o grande problema daquele povo, daquela igreja. Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade muito, extremamente rica, de gente rica, sabe? Cidade de gente rica, sabe? Era um Fernando de Noronha da vida. Era um Dubai, naquele tempo era Laodiceia. Hoje Laodiceia é localizada na Turquia.
Laodiceia, ela se encontrava, e Jesus aproveita o espaço geográfico para ilustrar esse exemplo da situação espiritual daquela galera. E Jesus usa porque Laodiceia ficava em um vale. Laodiceia não tinha fonte, não tinha água própria na cidade. Laodiceia ficava num vale, e acima de um lado da cidade de Laodiceia, a sua cidade vizinha, que ficava acima, Laodiceia num vale, mais embaixo, essa cidade ficava em cima, era uma cidade chamada Hierápolis. E as águas de Hierápolis tinha fonte. E as águas de Hierápolis eram águas quentes, eram águas terapêuticas, águas quentes de Hierápolis. Do outro lado de Laodiceia, no outro monte, ficava a cidade de Colossos. E a cidade de Colossos era uma cidade também de fontes terapêuticas, porém as fontes de Colossos, as águas de Colossos eram águas geladas, águas frias e geladas. Ora, imagina comigo, Laodiceia em um vale, sobre Laodiceia vinham as águas correndo de Hierápolis, águas quentes, do outro lado descia a água de Colossos, águas frias e geladas. Quando chegava em Laodiceia, quente com frio, o que é que ficava as águas para Laodiceia? Morno. O morno é isso, é a mistura do quente com frio, fica morno. Eram as águas de Laodiceia, e era o maior problema da cidade. Jesus pegou aquele problema para dizer: o mesmo problema que está na vida espiritual de vocês, vocês estão exatamente como as águas de vocês, mornos. Quem dera vocês fossem frios, quem dera vocês fossem quentes, mas vocês são mornos. Vocês estão mornos. Estou a ponto de vomitar vocês. Meu irmão, o nosso paladar, pode ter certeza, a bebida, o líquido, ou até mesmo a comida, pode ficar legal quente, pode ficar legal gelada. Agora, morno, meu irmão, ou comida ruim é você comer uma comida morna. Tenta comer uma sopa, a sopa esfria, fica morna, meu irmão, fica terrível, fica ou não fica? Meu irmão, não tem quem consiga comer. O morno não é agradável ao paladar de ninguém, nenhuma pessoa. Ou a gente gosta de tomar um cafezinho quente. Tem gente até que inventa café gelado. Esse pessoal que toma café gelado, eu desconfio de tudo. Eu não confio na pessoa que toma café gelado. É capaz de... até o diabo duvida. Mas tudo bem. Mas morno é horrível para o paladar. Jesus usa essa comparação para dizer: Laodiceia, vocês estão exatamente como as águas de vocês. Vocês não estão nem quente nem frio, vocês estão morno. O estado espiritual, sabe? O estado espiritual no piloto automático. Uma vez eram quentes, né? Uma vez eram fervorosos com Deus. Mas por que ficaram morno? Por que não permitiram se manter ali na constância do fervor da oração? Como a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser fervorosos nas coisas de Deus. Por que não continuaram assim? Porque se misturaram com que eram frios. Se misturaram com a frieza espiritual. Viraram crentes mornos. Viraram jovens mornos na fé. Mornos espiritualmente falando. Começaram, né? A Bíblia diz, e ele dá outra carta para Éfeso, reclamando do primeiro amor. Que muitos jovens também começam nessa fase do primeiro amor. Saímos de um retiro espiritual agora em fevereiro, meu irmão, em março, né? Foi em março. Saímos de um retiro espiritual, todo mundo cheio do Espírito Santo. No retiro, meu irmão, a gente louvava com caixa de som. Mas era aquele louvor intenso, era aquela busca, era aquela adoração. Eu via jovens chorando na presença de Deus, jovens sendo libertos, jovens sendo sarados na alma, no espírito, jovens sendo curados, jovens orando em línguas, jovens pegando na Bíblia para ler. Ei, mas no retiro é fácil, porque o retiro é para isso. É 5 dias trancado numa chácara, que todo dia tem culto, tem oração, tem louvor.
tem palavra. No retiro é fácil manter-se aquecido no Espírito. Só que tudo bem, já passamos aí abril, maio, 2 meses que já passamos do retiro. E a pergunta é: como está o teu estado espiritual? Pergunta para o jovem que está do seu lado: como está o teu estado espiritual? Com todo respeito, tem jovens que podem dizer assim: pastor, eu estou só capengando mesmo pela fé. Eu estou só Deus, pastor. Aquele gás que eu recebi no retiro, aquela unção, aquele fogo, aquela glória. Mas aí passou o retiro. Passou, voltamos à rotina. Voltou a estudar, voltou a trabalhar, voltou a conviver com o pessoal do mundo, da família. Com o pessoal do mundo, que eu falo, pessoal do trabalho que não é crente, que você tem que conviver porque tem que trabalhar. Você não vai se isolar em casa. A rotina voltou, o dia a dia voltou. Ei, lá a gente não pegava no celular, lembra? Era uma vezinha no dia, de 4 às 5 da tarde. Os jovens eram autorizados a mexer no celular. Lá não tinha celular, mas agora você está livre para mexer no celular a hora que quiser, o momento que quiser em casa. A rotina voltou ao normal. E como é que foi o teu espírito? Cadê aquele gás? Cadê aquela fervura que você buscou no retiro? Ah, pastor, já passou o gás. A gasolina não está mais nem na reserva. Já deu foi prego. Já bateu foi o motor. Por quê? Porque você estava quente no espírito, aquecido no espírito, na brasa do Espírito Santo. Mas algumas coisas na tua vida aqui fora, você começou a misturar coisas frias, começou a se envolver com o que era frio, começou a se envolver com pessoas frias, começou a se envolver com comportamento, atitude de frieza espiritual. E aí agora você está hoje um crente morno. Um crente morno é aquele crente que já não vê mais prazer em vir à igreja. Um crente morno que foi tomado por frieza espiritual é um crente que já não vê mais prazer na hora da oração. Menina, eu estou vendo a hora da oração acabar logo, eu quero ir logo para casa. Um crente morno, ele já não vê mais prazer em orar todos os dias, já não vê mais prazer e nem se importa se ele vai ler a Bíblia ou não vai ler a Bíblia, porque ele já não sente mais incômodo quando ele está convivendo com pessoas do mundo e está lá no meio da zoação, da baixaria, da prostituição, da pornografia. Ele já não se incomoda, porque ele era quente, ele era uma brasa viva no altar, mas ele começou a misturar coisas frias. Ele está como as águas de Laodiceia, as águas mornas. E Jesus vai puxar a orelha daquela igreja e vai dizer: ó, vocês são ricos, mas não serve de nada. E ele vai usar riqueza, veste, até colírio. Ele vai pegar a cultura daquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade de banqueiros, era uma cidade que tinha ouro, prata, era uma cidade de gente rica, era uma cidade que tinha fábricas de roupas, uma cidade que naquela época cultivava muito a lã, né, das ovelhas, e era uma cidade que era tomada por fábricas de roupa. Por isso que ele vai usar o exemplo da roupa. Era uma cidade também que tinha ali medicina em relação aos olhos, né, colírios. Tinha remédios lá para tratar dos olhos das pessoas. Por isso que ele vai usar os exemplos da cultura para dizer para aquelas pessoas: o estado espiritual de vocês não está me agradando. Eu estou a ponto de vomitar. Não está me agradando o seu estado espiritual. Você está num nível muito raso. Você está frio, Laodiceia. Você deixou a frieza tomar conta de você. Ficou morno. Já está sem graça vir para o Celebra Jovem. Já está sem graça continuar firme com Deus. Já está sem graça a vida de oração, a vida de leitura.
a vida de ouvir uma palavra, uma pregação, seja pelo YouTube, seja aqui na casa de Deus. Você já perdeu até a fé, sabe? A fé já está baixa. A fé já está baixa. E é isso que eu quero trabalhar nessa noite com você. Vencendo a frieza, o espírito que tem pairado sobre jovens. O espírito que tem pairado sobre jovens é o espírito da frieza espiritual, do comodismo da fé, da mornidão espiritual. E nós devemos combater isso todos os dias, galera. Nós devemos combater isso, porque eu sei que a nossa rotina não é fácil. Eu sei que não tem como se desprender da rotina para se trancar dentro de um quarto e passar 24 horas falando com Deus em oração. Eu sei que você tem uma rotina, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que ir para a academia, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar das vendas, tem que cuidar da casa, da família. Quem tem filho tem que cuidar dos filhos. Quem é casado tem que cuidar do marido, tem que cuidar da esposa. Eu sei que a nossa vida é um corre-corre, mas nós não podemos usar desse desdrobo para dizer assim: por conta disso, o Senhor vai ter que entender que eu vou ficar frio, permanecer morno, frio, gelado, apostata da fé e continuar no estado espiritual do jeito que eu estou. Não está repreendido isso. Isso tem que ser combatido. E primeiro, para você começar a combater isso, você precisa acordar, porque um estado de frieza espiritual deixa você dormindo na fé. Você já vai achando que isso é natural passar uma semana sem orar. Você já vai achando que é natural passar dias sem ler a Bíblia. Você já vai achando natural passar semanas sem vir ao culto. Você já vai começando a achar natural cometer certos tipos de pecado que você cometia antes. E nem vai percebendo. Por quê? Porque o inimigo, para levar um jovem para o estado de frieza espiritual, ele é sorrateiro. São ciladas sorrateiras, você nem percebe. Você nem percebe. É muito sutil. Quando você vai perceber, muitas vezes já é tarde. Quando você já vai perceber, com todo respeito, você já está mais no mundo do que na igreja. Quando você vai perceber, você está mais no mundo do que com Jesus. Por isso que Deus quer dar uma palavra de hoje, de acorda, de alerta, de abre dos olhos. Porque sim, a frieza espiritual pode fazer você perder a salvação. A frieza espiritual pode fazer você perder a salvação. Paulo disse: cuideis para que você não perca a sua coroa. Cuideis para que você não saia da caminhada da fé. Jesus diz que aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Deus diz em Hebreus: o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, o meu espírito não se agradará dele, a minha alma não se agradará dele, diz o livro de Hebreus. E o estado de frieza espiritual hoje tem sido o maior problema na nossa juventude. O mundo está do jeito que está, pornográfico, com promiscuidade, com tentação para tudo quanto é lado, com imoralidade sexual reinando aí no mundão lá fora, com bebedeiras, farras, orgias, droga, reinando lá no mundo lá fora. Então, meu irmão, diga para o jovem que está do seu lado, diga: ei, para viver nesse mundo, diga, viver nesse mundo não é para amadores, não é para quem está morno, não é para quem está frio com Deus, não é para amador não, pessoal. A vida não, é difícil, é hard, é nível hard esse mundão aqui fora, as lutas, as batalhas diárias que a gente enfrenta. Não é para amador não, você não pode brincar com vida espiritual não.
E com todo respeito, muitos são jovens que têm feito como o povo de Laodiceia. O povo de Laodiceia era uma preocupação tão grande com dinheiro. Ai, porque eu me preocupo é com dinheiro, eu me preocupo é com trabalho, eu me preocupo é enricar, eu quero ficar logo rico. Era um povo vaidoso, era um povo que, sabe, nariz empinado, era um povo tudo chique na igreja. Eles tinham tanta preocupação com dinheiro, eles tinham tanta preocupação com o trabalho, eles tinham tanta preocupação na fabricação dos colírios e dos remédios, eles tinham tanta preocupação com isso. Eles eram um povo trabalhador, glória a Deus por ser trabalhador, tem que ser mesmo. Só que o problema é que eles esqueceram da vida espiritual. Tem jovens que só se preocupa se está namorando ou não está namorando, se tem alguém para beijar na boca ou não. Tem jovens que só se preocupa se está bonito ou não. Deixa eu ver se eu estou na moda, se eu ver se eu estou bonitão, se eu estou gostosão, gostosona. Ai, pastor, se eu tiver engordado, se eu tiver feia, se eu tiver com os cabelos bagunçados, ai, pastor, meu Deus do céu, eu morro. Tem jovens que se preocupam muito com dinheiro, com trabalho, com vida financeira, se preocupam muito com a aparência física, se preocupam muito se está namorando ou não, se preocupa muito com o que os outros estão achando dele, com o que os outros estão pensando dela e dele, se preocupa muito com a opinião alheia, se preocupa muito com status, né? Status no Instagram, seguidores no Instagram, curtida, likes. Se preocupa muito se tem amigos perto dele ou se estão amigos afastados. Se preocupa se é popular ou não, mas com todo respeito, não tem nenhuma preocupação. A preocupação é zero com a vida espiritual. Preocupação com a vida espiritual. Não, se der tempo, Deus entende, né? Se der, está certo. Às vezes eu oro, não oro. Às vezes eu estou bem, não estou. É assim mesmo, né, pastor? Não. Era o povo de Laodiceia. Só se preocupava com as coisas do mundo. Esqueceram de levar uma vida espiritual fervorosa com Deus. E Jesus foi puxar a orelha deles. Então, em nome de Jesus, vamos vencer a frieza espiritual. Deus não quer ver você frio. Deus não quer ver você frio, sabe por quê? Porque existem os perigos da frieza espiritual. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Perigos da frieza espiritual. É na frieza espiritual que nós somos mais tentados a cair em antigos pecados e tomar decisões erradas. Todo pecado, ele é uma consequência da frieza espiritual. Ninguém peca estando fervoroso no espírito, levando uma vida de oração, levando uma vida de santidade, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. Ninguém peca quando está fervoroso. Nem o diabo chega perto. Ainda que a tentação prevaleça lá, porque a tentação, ela faz parte da cobiça da nossa carne, diz o livro de Tiago. Ainda que você tenha áreas fracas e frágeis. Pastor, eu sou fraco nessa área aqui. Todo mundo sabe sua fraqueza. Ainda assim, mas quando você está bem com Deus, quando você está bem espiritualmente falando, meu irmão, você não dá espaço nem lugar para realizar os desejos da carne. Mas o primeiro pecado que todo mundo comete, antes de ver pornografia, antes de se masturbar, antes de estar beijando na boca de um e de outro, antes de beber, antes de usar droga, antes de falar imoralidade com a boca, antes de estar com amizades erradas em lugares errados, antes de qualquer pecado, o pecado que todo mundo comete é o da frieza espiritual. É na frieza espiritual que as tentações elas batem mais à nossa porta. É na frieza espiritual que nós nos sentimos mais agoniados, apavorados para poder cometer o pecado.
A nossa carne, meu irmão, ela fica, sabe, ardendo em desejo. Por quê? Porque existe espírito e carne. Existe o nível do espírito e da carne. Quando o teu nível espiritual está baixo, a tua força da tua carne vai ficar alta. A tua carne vai assumir o controle. Então você não vai resistir. Você não vai resistir. Aí lá e se vai você voltar para o lamaçal do pecado. Lá e vai você cair da escada com dor de novo. Saiu da lama do pecado, subiu os degraus, subiu. Aí chega lá em cima, aí cai de novo. Aí tem que começar tudo de novo com Deus. Aí tem que voltar para a presença, voltar para a oração, se arrepender, pedir perdão, ser lavado, ser remido, se consertar, mudar. E aí começa a guerra que muitos de nós travamos quando estamos presos em um pecado. Mas se você entender que se você está preso em um pecado, está sentindo enorme dificuldade de sair, entenda que o problema maior não é o pecado é uma consequência. O verdadeiro problema, a causa, é a frieza espiritual, é o se manter frio espiritualmente com Deus. Esse é o maior problema da tua caminhada com Deus. Não é as pessoas que estão te atacando, não é as pessoas que estão lhe oprimindo, não é nem mesmo o demônio, o diabo. Ah, pastor, é porque é o diabo, é o Satanás que vem me perturbar e me atacar. Não, o maior problema da sua vida chama-se frieza espiritual. Se manter frio com Deus, esse é o maior problema. O resto é consequência. É consequência. É na frieza espiritual que somos mais tentados a cair no pecado e a tomar decisões erradas. Quando você está frio espiritualmente, meu irmão, você toma decisões erradas. Porque o Espírito Santo não consegue falar com você, você está frio. Você não consegue ouvir um direcionamento claro do Espírito Santo. É na frieza espiritual que você vai inventar de namorar uma pessoa que não era de Deus para a sua vida. Aí você vai namorar, vai passar 2 meses, 3 meses, os primeiros meses é só love, é beijos e abraço, é o amor da minha vida. Quando você passar 5, 6 meses, 7, 8 meses, que o gavião cruel começar a mostrar as garras dele, quando o príncipe encantado, você vai perceber que não era o príncipe, era só o cavalo, o príncipe não veio. Aí já vai ser tarde. Aí lá você vai ter que terminar. Vou me desgastar emocionalmente. Porque eu gostava, pastor. Olha, como é que pode? O homem se transformou, pastor. Eu namorei com ele no início. Eu pensava que ia dar certo, ele era de um jeito. Depois ele mudou, ele se transformou. Não, ele não se transformou não, ele só mostrou quem ele é. É porque no início ele estava querendo ganhar. E você, por estar frio espiritualmente, não ouviu o direcionamento de Deus. Porque quando você está bem com Deus, meu irmão, Deus fala com você. Não entre não nesse namoro não. Não entre não. Quando você está bem com Deus, ainda que você queira dar uma de teimoso, porque às vezes nós estamos bem com Deus, não estamos frios, estamos bem com Deus. Tem lá uma pessoa lá que não é de Deus para a nossa vida, é do diabo. Às vezes a gente quer insistir para tentar, mas quando você está bem com Deus, meu irmão, até livramento, escape, Deus propõe para a nossa vida. Acontece o que for, Deus coloca a mão. Pastor, o senhor acredita, eu já ia namorar um menino, mas caiu um raio na cabeça do menino. Foi. Pastor, o senhor acredita que... Como é que pode um negócio desse? Eu ia para namorar, mas aí aconteceu um negócio, um ribuliço, um vulco-vulco. O menino endoidou, o menino na hora começou a desgostar de mim. E o que foi isso? Foi livramento. Foi Deus te guardando. Ó. Quando você está bem com Deus, acontecem essas coisas, sabia disso? Na hora você nem entende. Depois é que você diz assim: eita, rapaz,
Rapaz, eu me livrei, foi de uma boa. Olha aí, me livrei. Quando você está bem, agora quando você está frio, não. Quando você está frio, você fica cego. O inimigo empurra, o inimigo ajuda, faz dar certo o negócio só para depois você quebrar a cara. Mas a frieza espiritual faz você tomar decisões erradas. Faz você tomar decisões erradas, meu irmão. Frieza espiritual. Você toma decisões erradas no casamento, toma decisões erradas com o marido, com a esposa, toma decisões erradas com o filho, toma decisões erradas na escola, no trabalho, com amizades, toma decisões erradas por causa da frieza espiritual. É na frieza espiritual que as forças demoníacas mais atacam. É na frieza espiritual que o diabo mais se aproveita para querer oprimir você. Oprimir, coloca medo, ansiedade, angústia, depressão, tristeza, confusão, pavor. É na frieza espiritual que o diabo mais tenta atacar, contra-atacar você. Lembre-se que Jesus diz que quando uma pessoa ela é liberta, o espírito imundo sai daquela pessoa, ele passa um tempo andando em lugares áridos, até que ele diz: vou ver como é que está a minha antiga casa. Olha o que a Bíblia diz, ele diz: vou ver como é que está a minha antiga casa. Ele não entra na pessoa de novo, de uma vez não. Ele vai primeiro fazer o quê? Observar. Ele vai observar de longe. Ele vai analisar como é que está aquela pessoa que começou a pegar firme com Deus, estava bem com Deus, estava na oração, estava orando em línguas, estava no mistério, estava no fogo, lá no retiro. Como é que está ele agora? Como é que está ela? Ih, rapaz, olha aí. Ah, não está orando mais. E ele vai se aproximando. Não está lendo mais. E ele vai se aproximando. Não se interessa pelas coisas de Deus, não escuta mais a palavra, só serve na igreja, não escuta mais a pregação. Estou falando para obreiros aqui. Só vem para servir, não vem mais para ouvir a palavra. E ele vai se aproximando, e ele vai se aproximando. Ai, se juntou com quem não presta. Ah, está com amizade errada. Olha, está frio. Olha. E a Bíblia diz que ele olha e encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Está vazio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vai, chama 7 demônios piores do que ele, e volta para aquela pessoa. O estado se torna pior do que o primeiro. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É na frieza espiritual que o inimigo mais tenta oprimir, atacar, se aproximar de você. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, nem enxergar você o diabo consegue enxergar. Quando você está cheio do Espírito Santo, nem enxergar você. Por que que o diabo não enxerga, pastor? Porque tem tanta luz dentro de você, tem tanta luz na sua vida, que ele não consegue nem olhar direito para você. Tenta olhar para o sol no meio-dia. Você consegue olhar para o sol meio-dia? É assim que os demônios olham para um crente que está cheio do Espírito Santo. Ele não consegue nem olhar, ele não consegue nem ver, quanto mais chegar perto. Mas o jovem vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Pastor, estou sendo atacada por demônios, estou sendo oprimida por demônios. Pastor, voltou tudo de novo na minha casa, na minha vida, na minha família. Pastor, estou sentindo um peso espiritual. Eu estou sentindo, sabe, pesadelo, estou sonhando pesadelo toda noite. Pastor, que diabo é isso na minha vida? É o diabo mesmo, você acertou. Que diabo é isso? É o diabo mesmo. Só que a questão é: pastor, eu não quero ele na minha vida, eu quero ele longe de mim. Pois então, o que é que você acha de abandonar esse estado de frieza espiritual e voltar aos deveres das práticas espirituais e voltar a se apegar com Deus? Porque é assim que o jovem se liberta e permanece liberto. 3. É na frieza espiritual que nós sentimos, que nós ficamos sem vontade de congregar.
A Bíblia diz: não deixei-vos de congregar. Quando você está frio espiritualmente, meu irmão, você não sente vontade de vir para a igreja. Você começa a ficar pegando ranço das pessoas da igreja. Você já viu jovens que ficam numa tal de uma fase nojenta, abusada, rabugento, e fica numa fase de que eu não gosto mais de Beltrano do Celebre Jovem, eu não estou gostando mais do fulano, do Beltrano. Peguei ranço dessas pessoas do Celebre Jovem. Eu já ouvi jovens falar isso para mim. Peguei ranço desses jovens. Não gosto desses jovens. Não gosto de fulano, Beltrano, Cicrano. Tenho um pavor, pastor. Tenho um pavor. Estou com ódio. Estou com ranço. Estou com rancor. Esse povo é tudo falso. Esse povo é tudo rebelde. Esse povo é tudo isso. Esse povo é tudo pecador nojento. Esse povo vai tudo para o inferno. Sabe, tem uns jovens aqui que é meio justiceiro. Tem uns jovens aqui que é meio... seja um líder de jovens, né? Tem. Cada um já passou por essa fase. Cada um já teve essa fase. Cada um já teve essa fase. Porque se desentendeu com algum outro jovem, foi brincar, foi fazer uma piada, pegou ruim a piada, o outro achou ruim, aí pronto. Já está sem sal, não quero mais ir, sabe? Quero me afastar. Todo mundo parece que tem essa fase, né? Fase do diabo. É a fase do diabo na mente do jovem. E a Bíblia diz em 1 João: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Urra, diga para o jovem que está do seu lado, diga urra. Aquele que diz eu amo a Deus, mas eu tenho um ranço tão grande. Olha o jeito daquela menina, só quer ser. Eu amo a Deus, eu louvo, eu chego, adoro, pastor, na hora do louvor. Mas quando eu olho para fulano, filho de uma égua para me fazer raiva. Não gosto, não olho nem na cara. Por quê? Porque ele já me fez muito mal. Porque ele já me magoou bastante. Então eu passo, eu dou o rabo de saca, eu não olho na cara. Pois 1 João diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, esse é mentiroso. Mateus, Lucas, no livro de Mateus, Jesus fala pior do que está em João. Jesus dá, eita meu pai do céu, Jesus diz: aquele que chamar o seu irmão de idiota, já é réu do inferno. Diga para o jovem que está do seu lado, que você já chamou algum jovem de idiota? Você já chamou algum jovem de burro, de lesado? Pastor, só isso, eu já falei, foi coisa pior. Oi? Jesus é que entra com os dois pés, né? É réu do inferno. Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Ei, galera do Celebre Jovem, e hoje é o dia de você fazer as pazes. Sabe por quê? Porque para ter avivamento tem que ter com o coração limpo. Quer avivamento? Quer sair da frieza espiritual? Quer ter paz no seu coração? Você tem que limpar seu coração. E quem você está desentendido com alguém aqui, você vai se entender hoje. Vai abraçar essa pessoa, vai beijar essa pessoa. Vai. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ei, família Celebre Jovem, que vos ameis uns aos outros. Na gincana, joga um pouquinho de lado o versículo. Quando terminar a gincana, põe em prática de novo. Que vos ameis uns aos outros. É na frieza espiritual que você fica pegando esse ranço do povo, esse ranço da galera, ranço da igreja. E sabe de uma coisa, vou ser sincero para você: a frieza espiritual e o não congregar, um está aumentando o outro. Quanto mais frio com Deus você está,
menos vontade você tem de vir à igreja. Quanto menos vontade, menos você vir à igreja, mais frio espiritual você vai ficando. Um vai alimentando o outro, é um ciclo. E tem jovens aqui, com todo respeito, eu só vejo uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Uma vez por mês na igreja. É na frieza espiritual que você sente o sentimento de vazio por dentro. Aquele sentimento de vazio, sabe? E é na frieza espiritual que também você vai sentir solidão. Solidão para lidar com as lutas, com os problemas aqui do lado de fora. É na frieza espiritual. É na frieza espiritual que você vai andar e viver de forma carnal. Preste muita atenção nisso aqui. A Bíblia diz em Romanos 8, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. A Bíblia diz que o crente que vive de forma carnal, ele se inclina para as coisas da carne, quer dizer, ele só sente prazer nas coisas da carne. Ele só sente prazer no Netflix, no Instagram, no celular. Ele só sente prazer vendo perfil de mulheres que não é para ver, de homens que não é para ver. Ele só sente prazer se está fazendo alguma coisa que agrada a carne. Só sente prazer em dormir. Escute isso que eu vou falar, principalmente os homens. Homens que estão em um relacionamento aqui, me escutem. Volto já para a mensagem, mas Deus pediu para mim fazer essa ponte aqui. Jovens, homens que estão em um relacionamento, seja de namoro, ou seja orando com alguém, ou seja até casados que estão aqui. O dever da vida espiritual, da casa, da família, do relacionamento, não é só da mulher, é de você também, cabeção. As mulheres se manifestaram. O que eu vejo muito acontecendo em relacionamentos, e você que está no YouTube também, casais que estão me assistindo no YouTube, muitas vezes, a mulher que se lembra de orar, a mulher que se lembra de dizer: ei meu amor, vamos orar, ei meu amor, vamos pegar na Bíblia para ler a Bíblia. E muitos homens acham ruim, porque acham que estão sendo cobrados. Acham ruim e preferem ficar no joguinho do celular. Preferem ficar no videogame, preferem dormir, ou então muito menos dormir. Vai deitar de bunda para cima, para não dizer outra coisa, e ficar roncando lá. Por quê? Porque eu estou cansado demais, porque eu trabalho demais. E se você vê na Bíblia, você vai ter vergonha, porque na Bíblia o maior dever espiritual da casa é do homem, não é nem da mulher. O sacerdote da casa é o homem. Claro que não estou isentando mulheres de ter uma vida espiritual, tem que ter também. Mas as mulheres parecem que estão na frente, pessoal. Os homens que estão no namoro, eu vejo mais isso, sabe? Eu vejo mais as mulheres que: pastor, meu namoro está assim, meu casamento está assim, pastor, meu marido ele não ora mais, não lê mais a Bíblia, o homem não quer saber mais das coisas de Deus. Está errado. Você quer manter o seu casamento abençoado, a sua casa, a sua família abençoada? Homens que estão aqui no YouTube, ei, volte a se aquecer na vida espiritual com Deus. Não precisa sua mulher estar pedindo, implorando para você orar, fazer um jejum, fazer um propósito, não. Você que tem que ir lá. Você que tem que tomar iniciativa. Amor, vamos fazer um propósito pela nossa vida financeira? Vamos fazer um propósito, uma semana de oração por essa área da nossa vida? Se preocupe não, filho, vamos fazer o seguinte: essa semana eu vou tirar 2 dias na semana, eu vou na igreja orar lá na igreja. Eu ajeito com o pastor Rafael. Pastor, está na igreja? O irmão Danilo faz isso, para a glória de Deus. Pastor Rafael, está na igreja? Estou indo aí orar. Aí você vem, vai orar aqui, irmão.
Vem orar aqui no altar. Pastor, eu estou orando pela minha casa, pela minha família, pelo meu namoro, pelo meu casamento. Mas não, os homens estão dormindo no ponto. E mulheres também dormindo no ponto. Porque é na frieza espiritual que você vai começar a viver de forma carnal, sem você perceber. Você vai começando a falar palavrão dentro de casa, sem você perceber. Meu Deus do céu, o Flamengo perde um gol na cara, tá lá o Pedro na cara do gol, chutou para fora, você só falta fi disso, fi daquilo. É interessante, né? É interessante que no futebol o cara é todo agitado no futebol, né? No futebol ele tá lá, ele veste a camisa do time, ele tosse, ele grita gol, quando sai gol ele sai gritando doido pela casa, é gol! Ele acorda todo mundo. E na igreja, a oração está truando, o fogo do Espírito, Jesus quer batizar, e ele está assim na igreja. Receba o Espírito Santo, agora. Ele está aqui, levante suas mãos, adore e louve. Ele está. E ainda tem um balançadinho, ó. Bota a cara de tristeza. E o pensamento: estou com tanta fome. Que hora que vai acabar essa oração, meu Deus? Eita, meu Deus, quanto é que está o jogo do Flamengo? Quanto é que está o jogo, meu Deus do céu? Já pararam para prestar atenção nisso? Quer dizer que no jogo a vibração é boa, mas na igreja, na oração, no louvor, é a frieza espiritual. Você vai passar a viver de forma carnal. Você só vai sentir prazer em estar numa roda de amigo conversando pornografia, conversando imoralidade, conversando indecência. Você só vai ter prazer em estar ouvindo coisas pornográficas. Você só vai ter prazer em estar rolando rios para você ficar rindo o tempo todo. Não estou dizendo que é errado você assistir rios para rir, não. O que eu estou dizendo é você só se preocupar e gastar tempo com isso e esquecer das coisas espirituais. Esquecer dos deveres espirituais. É na frieza espiritual que amizades erradas vão se aproximando de você. Por quê? Porque a gente só atrai aquilo que é. Só atrai aquilo que é. Eu duvido, se você é um homem de Deus de verdade, se você é uma menina de Deus de verdade, um homem, uma mulher de oração, de Bíblia, eu duvido se você se acompanha ou se alguém consegue se aproximar de você, uma pessoa que é toda errada, que é todo do mundo, que vive com roupas curtas, que vive se prostituindo, que vive entregando macho e mulher para você beijar na boca, que vive oferecendo para você: mulher, fica com esse amigo aqui meu, ó, eu vou ficar com um, tu pega o outro. Os irmãos, pomba, gira. Os irmãos Sodoma e Gomorra. Tu fica com um, eu fico com o outro. Eu duvido. Esse tipo de gente não se aproxima de você. Mas se aproxima de você, sabe quando? Quando você está frio, quando você já está na prática do pecado, quando você já acha natural viver sem orar, viver sem ler a Bíblia, viver sem sentir o Espírito Santo, já está natural. Então essas pessoas começam a se aproximar. E gente, pelo amor de Deus, é vocês que tem que influenciar. Com todo respeito, uma das minhas grandes preocupações aqui no Celebra Jovem é porque se pegar a galera aqui, se pegar os jovens, vocês que são de Deus, são crentes, cristãos, e se pegar vocês, colocar em uma chácara, e nessa chácara tiver 10 pessoas do mundo, 10 pessoas que bebem, que fumam, que se prostituem,
que andam de forma indecente, e tiverem 40 de vocês lá dentro dessa chácara, e 10 pessoas do mundo, é mais fácil os 10 do mundo converter vocês para voltar para o mundo, influenciar vocês a fazer coisa errada, do que os 40 converter aqueles 10 ao Evangelho e a servir a Deus. Estou mentindo? Eu estou mentindo aqui? Sejam sinceros com vocês mesmos. O que mais me deixa revoltado é isso, porque vocês é tão influenciável assim com pessoas do mundo. Porque vocês é tão influenciáveis, como se a gente ensinasse a vocês. Já tem anos que ensina, mas vem um lá de fora, vem um do quinto dos infernos e começa a dizer para vocês que isso da Bíblia que o pastor Rafael ensina está errado, que isso da Bíblia que o pastor Narcis ensina está errado, começa a dizer que eu não concordo com isso, com aquilo, começa a dizer, mas isso eu acho que não é pecado, mas isso não é pecado, e começa a dar aula para vocês, e vocês ficam: é verdade. Faz é vergonha. Que mente fraca é essa? Que mente fraca é essa? Aí tem jovens que dizem assim: ah, pastor Rafael, mas o senhor não confia em nós se a gente for sair junto? Eu digo: confio não mesmo não, que eu sei quem é. Queria confiar, mas ainda não confio. Porque eu sei que se tiver uma galera do mundo, é vocês que são influenciados. E depois lá você vai ter que juntar os caquinhos de um por um, de jovem por jovem. Trabalho desgraçado. Não, galera, tem que ser o contrário. Pode ter 3 de vocês, mas se você estiver num local que tenha 20 ímpios lá naquele local, é vocês que tem que tocar o terror lá, falar de Jesus, falar do Evangelho. É vocês que tem que estar lá no lugar, manifestar 2, 3 demônios para vocês expulsar. A Bíblia diz, meu irmão, que Paulo, quando andava Paulo e Silas, que eles entravam numa cidade, era um fuzuê aquela cidade. Virava de cabeça para baixo aquela cidade, porque era poder, era unção, era o Evangelho que eles carregavam. E olha que a cidade era banda voou, era do mundão. A Bíblia diz que Daniel estava na Babilônia, terra do pecado, cidade do pecado. Mas diz a Bíblia, Daniel não se corrompeu. Não se corrompeu com as iguarias do rei. A Bíblia diz que Daniel se manteve santo e consagrado. E pelo contrário, influenciou o rei Dário, que era um rei idólatra. Vocês têm que ser a galera que influencia e não que é influenciado. Está lá você e o macumbeiro, com todo respeito, que eu sei que nós estamos aqui, se não fosse a gravação estava falando mais pesado aqui. Mas está lá você e o camarada que é da Umbanda, do Candomblé. E a pessoa da Umbanda e do Candomblé sabe de cor e decorar da Bíblia, sabe enganar você bem direitinho, persuadir, falar isso, aquilo, outro. Dá um show, dá um nó na tua cabeça de Deus e da Bíblia. E você fica: é mesmo, é? É desse jeito lá, é? E é? Misericórdia, diga misericórdia. Tá lá na escola, e o povo da cabeça da esquerda lá na escola, tudo doido lá, tudo a favor do aborto, tudo a favor do LGBTIQIA+, BC, BDX, 14YBH lá dos infernos. E tudo lá é normal. Deus foi que fez a pessoa assim, a pessoa ser gay, ser lésbica. Eu sou assim mesmo, é a minha natureza, é a minha forma. E você fica lá sendo influenciado. Tem jovens crentes, cristãos, que era do Celebra Jovem, que uma vez eu fui visitar, e eu ensinando tanto, e ele disse: não, pastor, é porque falaram esse tema de homossexualidade na escola, e pastor, eu vi que não tem nada demais mesmo não. É o amor, né, pastor?
É um amor. E eu fico, meu Deus, para onde é que vai tudo que a gente ensina? Uma aula na escola, na faculdade, é o suficiente para quebrar um ano de ensinamento da Bíblia na igreja. Um ano. Ai, pastor, mas não é Deus não que faz a pessoa homossexual, não? Não. Porque Deus fez Adão e Eva. Se fosse para ser homem com homem, era Adão e Ivo. Era Adão e Ivo, mas não, Adão e Eva. Deus fez homem e mulher, irmão. O que é homossexualidade, pastor? É um pecado, um desejo carnal. É um pecado e um desejo carnal. É um controle que a carne tenta assumir daquela pessoa. Mas aí o crente não sabe influenciar, não sabe pregar, não sabe ganhar aquele jovem. Não estou dizendo que você tem que ser contra o homossexual, não. Nós não somos contra o homossexual, a pessoa. Nós somos contra o pecado, a prática, o homossexualismo. A prática. A pessoa que está passando por isso, devemos pregar a palavra, pregar o evangelho, falar de Jesus para aquela pessoa, como qualquer outra. Só que eu quero que você entenda que, por causa do diacho da frieza espiritual, muitos jovens estão sendo influenciados por amizades erradas. Amizades erradas. Meu irmão, o que é que você quer com amizade, com grude, com ligação horas, com pessoas que são do mundo, com pessoas que não confessam a mesma fé que você? Para que esse grude? Para quê? Porque eu garanto uma coisa: se há um grude, se há uma amizade muito grudenta de um cristão e um ímpio, e esse cristão não ganhou o ímpio, é porque o ímpio ganhou o cristão. Com todo respeito, mas é porque você já está influenciado, já foi influenciado. O maior perigo da frieza espiritual, já vou encerrar. O maior perigo da frieza espiritual é a apostasia. Hebreus capítulo 6, coloque por gentileza. Hebreus capítulo 6, versículo 4. O maior perigo de permanecer frio espiritualmente é a apostasia. Apostasia é um dos pecados que não tem perdão. Existem 3 pecados que não tem perdão: não perdoar, blasfêmia contra o Espírito Santo e apostasia. É onde o diabo quer levar uma pessoa a permanecer frio, até entrar no estado de apostasia. O que é o estado de apostasia, pastor? É o estado que a pessoa perdeu completamente o Espírito Santo, se esvaziou por completo da glória da presença do Espírito Santo. É o estado que a pessoa já não se sente mais nem cobrado de orar, já não se sente mais nem cobrado de vir à igreja, já não se importa mais com mais nada de Deus, sabe? Tanto faz como tanto fez as coisas de Deus. Não tem mais nenhuma luz, um farelo de fogo do Espírito Santo dentro daquela pessoa. É o estado definitivo da frieza espiritual, é a apostasia. E olha o perigo, porque Deus diz aqui, ó, versículo 4, Hebreus 6, 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Essa palavra caíram significa apostataram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto isso que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o expondo à zombaria. Esse é o maior perigo da frieza espiritual, é você entrar no estado de apostasia. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus diz que venhamos ser como ministros no altar, como labaredas de fogo. Deus diz que nunca venhamos apagar a chama do Espírito do nosso coração.
A chama sobre o altar em Levítico capítulo 6. A chama que permanecia acesa sobre o altar é a representação da vida espiritual do crente. Nunca pode se apagar. Essa semana é uma semana que nós vamos viver esta fé. Nós vamos viver tempos de avivamento e reavivamento aqui no Celebra Jovem. Aquele mesmo avivamento que houve no retiro, vai haver muito maior, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Diga glória a Deus. Quem aqui, em nome de Jesus, a partir de hoje, quer vencer a frieza espiritual? Levanta assim a mão, diga glória a Deus. Quem aqui de hoje quer buscar, quem aqui a partir de hoje quer buscar compromisso sério com a sua vida espiritual? Diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Espírito. Que Deus abençoe. Aguarde a parte 2 desse ensinamento em nome de Jesus.